Muito bem. Paz e bem, bem-vindos a mais esse nosso encontro nesses nossos tempos de pandemia, mas que tem sido também tempos de encontrarmos maneiras alternativas de nos encontrar. E nos finais da tarde de sábado, o Evangelho de Jesus tem sido a nossa companhia e um motivo a mais para que a gente cultive entre nós a fraternidade. Hoje, então, nós vamos ler o Evangelho do 5º domingo da Páscoa do ano A, que é esse nosso ano. Nós estamos de volta ao Evangelho de São João. Isso é interessante, porque vocês sabem que não existe um ano para ler João, assim como tem o ano A para ler Mateus, o ano B para ler Marcos, o ano C para ler Lucas, não tem um ano para ler João. E aí um dia eu reclamava disso com um professor e ele dizia, não, mas você não entendeu ainda? É porque o Evangelho de João ele tem que ser lido numa chave eminentemente pascal. É por isso que ele não tem um ano para ele, mas no tempo da Quaresma e da Páscoa é João de ponta a ponta. Pois é, e é verdade. Isso vale para todos os Evangelhos. Todo o texto do Evangelho tem que ser lido em chave pascal. Mas em se tratando do Evangelho de João, isso ganha realmente um brilho e uma exclusividade dessa chave pascal que salta aos olhos em qualquer texto que a gente abrir. E o texto que nos toca nesse 5º domingo da Páscoa é o texto do começo do capítulo 14 do Evangelho de João. Pegando na Bíblia, na semana passada já dizia do quanto que essa divisão dos capítulos é artificial, né? Que, por exemplo, na semana passada a gente só entende de que Jesus está falando e com quem que ele está falando se nós deixamos por um instante o capítulo 10 e voltamos ao 9 para entender como que termina, como que vai acabando aquela conversa de Jesus com as autoridades judaicas que expulsaram aquele que tinha sido cego e que agora vê porque se encontrou com Jesus. Muito bem, aqui vai ser a mesma coisa. Nós estamos no capítulo 14. O capítulo 14, nós estamos logo depois do lava-pés. O lava-pés foi o capítulo 13, com aquele início célebre, né? Era antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí narra a ceia. Vocês sabem que em João não tem a narrativa da ceia com pão e vinho, como na tradição sinótica. A gente tem a narrativa da ceia com o gesto do lava-pés e depois um longo diálogo de Jesus com seus discípulos. E o tom desse diálogo é, por um lado, a despedida da morte que é iminente, que se aproxima, mas também um tom de como que capitular naquela conversa densa, uma conversa profunda, conversa de pé de orelha, diria Altair Veloso no seu Alabê de Jerusalém. É nessa conversa de pé de orelha que Jesus vai capitulando o seu ensinamento com seus discípulos e de alguma maneira deixando o seu testamento para eles. E aí vem o mandamento do amor e tudo aquilo que a oração do capítulo 17, que é todo esse diálogo denso depois da ceia. E é nesse diálogo denso que está o trecho que nós lemos hoje. Então, quando ele começa dizendo, não se perturbe o vosso coração. Mas por que o coração está perturbado? Está perturbado porque depois que Judas saiu da mesa, estamos no versículo 31, depois que Judas saiu da mesa, Jesus começa a dizer que chegou a sua hora e ele vai, e seus discípulos não podem acompanhá-lo agora. Ele deixa o mandamento do amor e aí Simão Pedro quer saber para onde ele vai. E Jesus fala que ele não pode seguir agora para onde ele vai. E aí Pedro responde, mas eu daria minha vida por ti, Senhor. E Jesus diz, mas você daria a sua vida por mim? Ainda antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí vem o texto de hoje. Não se perturbe o vosso coração. É logo depois desse diálogo com Pedro, então. Então, nesse tom da despedida, nesse tom da confiança, o texto deste domingo, João 14, de 1 a 12, o texto diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, a introdução artificial, né? Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós.
e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Não se perturbe o vosso coração. Esse texto nós lemos durante a semana, esses dias, se não me engano, foi na quinta-feira. E aí Frei Vicente, que estava presidindo a missa naquele dia, meditava dizendo como que esse verso para nós pode se tornar precioso nesse momento que nós estamos vivendo. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, então tende fé também em mim. Ou seja, a força de um texto, ela não está só no texto. Boa parte da força que o texto ganha na vida da gente está na capacidade que a gente tem de fazer ao texto as perguntas, na capacidade que a gente tem de vestir o texto com as demandas desse nosso tempo. E aí é diante do olhar do leitor que procura e que pergunta ao texto, é ali que o texto revela toda a sua densidade. Então, uma coisa é ler esse texto assim, corriqueiramente, não se perturbe o vosso coração, tudo bem, é o contexto da despedida, mas e para nós hoje? Que vivemos tão perturbados e com tanto medo de tanta coisa e com tanta incerteza. Estamos atravessando a marca dos 10 mil mortos no Brasil pela pandemia e vivemos um clima de incerteza também política, também econômica, também financeira. E aí a gente se depara com esse texto: não se perturbe o vosso coração. Vocês têm fé em Deus, então tenham fé também em mim, é o que diz Jesus. E por que nós devemos ter fé nele? Ele segue dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Já que o clima é de despedida, ele continua no clima da despedida, mas dizendo que essa separação é uma separação provisória e momentânea, ainda que a morte o leve, ele não se separará de nós. E ele vem dizendo não só que ele permanece conosco, como disse pouco antes aqui no texto, no capítulo 13, mas ele diz que em algum momento a esperança é que nós também estejamos com ele. E é por isso que ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E aqui ele é o mestre que caminha à frente dos discípulos, ele é o pastor que caminha à frente das ovelhas, de modo que onde ele está, estamos também nós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É interessante, é um verso que a gente gosta de trazer em nós, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Várias canções que nós cantamos retomam esse texto de João. Bom, eu sou, nós já sabemos, cada vez que Jesus diz eu sou, é uma declaração revelatória da sua realidade, da sua verdade. E aí esse eu sou remonta lá no livro do Êxodo, quando Moisés está diante da sarça e ele pergunta o nome desse que lhe fala de dentro da sarça, desse Senhor que lhe fala. E a resposta que Moisés tem dele, daquela voz, é essa: eu sou aquele que é, eu sou aquele que eu sou. De fato, o nome de Deus em hebraico tem algumas nuances com o verbo ser, mas é bom que a gente se lembre que essa separação do verbo ser e do verbo estar é um fenômeno das línguas ibéricas, do português e do espanhol. Nem em hebraico, nem em grego, nem em latim, essa separação é assim tão clara. Então, eu sou poderia muito bem ser eu estou também. E se for assim, fica bonito, porque logo depois a voz vai dizer: eu vi a opressão do meu povo, eu escutei o seu gemido, eu conheço o seu sofrimento e por isso eu desci para libertá-lo. Então o nome dele é eu estou aqui. O nome dele é presença, eu sou. É aquele que se revelou a Moisés como aquele que conhece, que se acercou do gemido do povo e que agora se encontra com o povo para fazer com o povo uma experiência de libertação. Esse é o eu sou, a experiência fundamental do êxodo, da fé de Israel. E aí no Evangelho de João, Jesus por várias vezes vai dizer eu sou, retomando aquele ser divino lá do êxodo. E aqui eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Um pouquinho sobre cada um desses termos, né? Caminho é uma das traduções possíveis, inclusive, para a Torá, para a palavra de Deus, para o Antigo Testamento, nós chamamos, né? Quando o povo recebeu essa palavra, ela era chamada a Torá, que nós traduzimos por lei, mas ficou péssimo, porque a lei é uma coisa que vem de fora e obriga. Não é esse o sentido. Torá, entre outras tantas traduções que nós poderíamos usar, uma delas é caminho, é itinerário. Porque com a Torá a gente não faz a experiência de uma palavra de Deus que vem de fora e que nos obriga em forma de uma lei assim abstrata, separada da vida. A experiência que a gente faz com ela é a experiência de quem trilha um caminho, é a experiência de quem prossegue num itinerário, de quem amadurece à medida que percorre essas linhas com os olhos e com o coração. E aí Jesus diz agora em João que Ele é o caminho. Ele é essa experiência dinâmica onde nós podemos fazer também os nossos caminhos de amadurecimento. E é bonito porque caminho não é a estrada. Caminho é a experiência que a gente faz na estrada. A estrada, enquanto ela está lá, ela é só uma estrada. Ela se torna caminho quando alguém a percorre. E para aquele que percorre, aquela estrada é um caminho. Para quem se perde nela, aquela estrada é um descaminho, por exemplo, um desencaminho, né? Então, o caminho, ele só se faz diante dos pés do caminheiro. E à medida que o caminheiro caminha, aquela estrada se torna o caminho que o conduz a algum lugar. E é isso que é Jesus. É por isso que encontrar-se com Ele implica deixar-se conduzir por Ele e descobrir nos passos dele o caminho de nossos próprios passos. É uma imagem de movimento, portanto. Verdade. Para nós, que já somos pós-científicos, verdade é uma coisa meio abstrata também. E é uma pena, porque verdade aqui não pode ser isso. Verdade, a palavra hebraica para verdade é uma palavra que dá o nosso amém em português, né? Emet. É aquilo que se mostra verdadeiro no fim de tudo. É aquilo que resiste a tudo e porque permaneceu, por isso se mostra verdadeiro. É por isso que uma verdade, ela nunca é verdade de antemão, né? Ao menos em hebraico, ao menos no mundo da Bíblia. Ela se mostra verdadeira à medida que permanece, à medida que depois que a tempestade passa, ela fica de pé. Por isso ela é verdadeira. Por isso uma boa tradução para a verdade, para que a gente não caia na tentação de reduzir a verdade que é Jesus a uma verdade abstrata, a uma verdade assim, uma ideia, uma sentença, um dogma, um ensinamento escrito, um texto, não é isso? Talvez uma boa tradução fosse fidelidade. Vocês sabem que em fidelidade e fé em português, em latim, tem a mesma raiz. A resposta do crer em hebraico é emet, é amém. Então, talvez fidelidade fosse uma boa tradução, para dizer que a verdade que é Jesus não é uma verdade abstrata que a gente aprende com a cabeça, que a gente memoriza para saber de cor, mas a verdade que é Jesus é uma experiência que a gente faz de permanência, é uma experiência que a gente faz de fidelidade e que ela, depois que passa a tempestade, é ela que sobra e por isso ela se mostra. Muito bem, caminho, verdade, caminho como experiência do itinerário de amadurecimento. Verdade como experiência da fidelidade sustentada e que no fim, porque ela se mostrou resistente, porque ela se mostrou duradoura, como a fidelidade, por isso ela é verdade. E vida, vida no Evangelho de João é a experiência a qual Jesus chama. Nos Evangelhos sinóticos ele chama a uma experiência chamada Reino de Deus. No Evangelho de João ele chama a uma experiência chamada vida ou vida eterna. Então essa experiência que a gente faz com ele, quando se encontra com ele, e que isso muda a qualidade e a profundidade da nossa vida. E aí hoje Jesus diz que ele não só nos convida a essa experiência de vida, mas ele mesmo é essa vida que se doa. Por isso, crer que ele é caminho, verdade
E vida significa dispor-se à relação com Ele. Assim como na semana passada a gente se dispunha à relação com Ele como as ovelhas que se dispõem à relação com seu pastor. E assim hoje Ele nos convida a caminhar pelo caminho que é Ele, a crer na fidelidade que é Ele e fazer a experiência de vida que é Ele mesmo se entregando por nós. E aí, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso não é restritivo. Não é que, então, eu sou a única porta para o Pai, então os que estão tentando ir ao Pai não vão conseguir porque não estão indo por mim. Pode ser. Semana passada ele dizia que ele é a porta, e aquele que entra no redil das ovelhas, não pela porta, mas por outro canto, é ladrão, bandido e assaltante. Mas aqui talvez possa ser lido do outro lado. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, todo mundo que chega ao Pai, de algum modo, passou por ele. Todo mundo que caminha com sinceridade em direção ao Pai, que faz a experiência da fidelidade sustentada e por isso verdadeira, e da vida, essa vida profunda e verdadeira, de alguma maneira está em relação com Ele, ainda que conscientemente não saiba disso. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Lembra que, como semana passada, o verbo conhecer em João não é um verbo conhecer abstrato também, como quem conhece uma informação, como quem detém uma informação que foi dada só teórica, mas é conhecer no sentido aqui de conhecer um olhar, de conhecer seus passos, de conhecer a sua respiração, esse conhecimento que vem da intimidade. Então, se me conhecesseis como caminho, como verdade, como vida, conheceríeis o Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, Deus, nós realmente talvez nunca o tenhamos visto, e talvez ele, guardado no seu mistério de transcendência, pudesse ser distante demais para ser crido e amado. Agora, se ele existe, ele é assim como Jesus o mostra. Então, se ele, lá no seu mistério, fosse alguma coisa que fosse inacessível a nós, que sentido teria? Mas porque ele se mostra a nós nos gestos de seu Filho, nas palavras de Jesus, na entrega da vida de Jesus, então Deus é entrega, Deus é amor doado, Deus é fidelidade sustentada. Então tudo isso é a experiência que a gente faz com o Pai. Então quem viu Jesus, quem viu os seus sinais, quem reconheceu a sua glória, quem acreditou nele, esse pode ter certeza que está no caminho do Pai. Porque o Pai é isto, porque ele e o Pai estão um no outro e são um, como nós ouvimos semana passada. As palavras que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. A palavra que eu digo é obra do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavras e obras também são um só. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, eu vos digo. A gente falava do amém ali agora há pouco, né? Da verdade. No Evangelho de João, quando a tradução traz assim, em verdade, é porque no texto grego está amém, amém, eu vos digo. Ou seja, é em verdade nesse sentido. Quer dizer, depois de tudo, essas palavras que eu estou dizendo são as que vão manter você de pé. Então creia nelas, por isso que elas são verdadeiras. Em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, que são as obras do Pai, e fará ainda maiores que essas, pois eu vou para o Pai. E se ele permanece no Pai, e o Pai permanece nele, e se ele permanece em nós quando nós amamos, e nós permanecemos nele, então o Pai faz morada em nós. Também é uma expressão de Jesus em João, né? Eu e o Pai faremos morada nesse que permanece no meu amor, assim como eu permaneço no meu Pai. Esse é o texto do domingo. Que nós possamos, amadurecendo essa experiência da Páscoa, inclusive nesse nosso tempo de pandemia, que talvez ao menos duas palavras pudessem permanecer em nós. Uma é esta: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, então tende fé também em mim.
nesse momento em que a gente titubeia por tantas razões, não se inquiete, não se perturbe o coração. A cada dia basta a sua travessia. E que, atravessando um dia de cada vez, certamente, tomara que a gente saia do lado de lá muito mais fortalecido e muito mais humanizado pela crise que nós vivemos. E que, no meio dessa tempestade toda, nós possamos reconhecer Jesus como caminho, como verdade e como vida. Como esse convite a trilhar na vida dele os passos de nossa vida, a esse caminho de crer nessa verdade que não é abstrata, mas que é aquela que se experimenta no amor e na fidelidade sustentada. E na vida, essa vida profunda, essa vida tão vivificante, tão real e tão verdadeira, que não se deixa, inclusive, abater, não se deixa derrubar e não se deixa matar, mesmo pelas dores e pela angústia que nós temos vivido. Afinal, já nos ensinou Jesus que mesmo as realidades mais duras da vida podem ser vividas com intensidade, com entrega, desde que a gente se decida e confie. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé também em mim. Que essa palavra de Jesus possa realmente nos conduzir e nos aquietar o coração. E que o caminho, a verdade e a vida, que são Ele, que Ele possa continuar nos conduzindo e nos sustentando em cada passo desses nossos tempos tão difíceis. Paz e bem.